Fala, tropas, vamos lá para análise aqui dos jogos dessa terça-feira. Teremos Libertadores, jogo decisivo entre Racing e Vélez. O último jogo já foi uma pancadaria. Esse aqui, a promessa é que teremos pancadaria também. Teremos Real Madrid contra o Levante, teremos Fluminense na Sul-Americana. Muitos jogos para a gente poder analisar e eu vou estar analisando aqui para vocês. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e para pegar todas as minhas apostas, todas, no pré-jogo, ao vivo, o link está na descrição para você entrar no clube dos 5%. Beleza? Vamos lá? Vou começar aqui com os favoritos, tá? E um dos favoritos que teremos é o Al-Ahly do Egito, que vai enfrentar o Aras, tá? O Al-Ahly precisa se recuperar na tabela, né? Tá aqui na 10ª colocação. São 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 8 gols marcados e 6 sofridos, 9 pontos apenas. Parecido, né, com o Aras, que também tem 6 jogos, também tem 2 vitórias, mas tem 2 empates e 2 derrotas com 8 pontos, tá? Mas o time do Al-Ahly a gente sabe que é um dos melhores times, né? Na minha opinião, o melhor time, o melhor elenco, os melhores jogadores da Liga do Egito estão no Al-Ahly. É tanto que a base da seleção egípcia tem muitos jogadores do Al-Ahly, né? Muitos jogadores do Al-Ahly. Aí tem, obviamente, os jogadores do Egito que estão nas ligas principais lá, como o Marmoush, o Salah, né? Mas a base mesmo é os jogadores do Al-Ahly, tá? É o melhor time, direto, todo ano é campeão. Sempre brigando, geralmente, com o Zamalek, com Pirâmides, né? Mas esse ano tem o El Mars, que tá jogando muito bem, um ataque muito forte. E para esse jogo aqui, o Al-Ahly vai precisar vencer, né? Mesmo fora de casa. É um favorito, tá? É um favorito que dá para utilizar no pré-jogo pela odds, porque dificilmente essa odds vai chegar em 1,50. Eu acredito que o Al-Ahly vai fazer um gol antes, tá? Então, esse jogo aqui eu prefiro utilizar essa odds de uma dupla para o pré-jogo, beleza? E aí, se a odds valorizar no ao vivo, a gente pode aproveitar também, dependendo de como esteja o jogo. Outro favorito que teremos é o Zamalek. Como eu falei, né, o Zamalek está muito bem, começou muito bem a temporada. São 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols marcados e 3 gols sofridos, né? 16 pontos, líder isolado, o Zamalek. Vai enfrentar uma das piores equipes da competição. 6 jogos, 1 vitória, 4 empates e 1 derrota, né? Empata bastante o El Goná. No caso aqui do Zamalek, começou muito bem a temporada, está jogando muito bem. Mas o que é que eu não gosto aqui? Da odds, pagando em 48. Então eu prefiro esperar essa odds valorizar um pouco mais, tá? Inclusive, nos jogos do Zamalek eu tenho utilizado muito ao meu favor o trading. Ou seja, provavelmente eu vou estar aqui contra o El Goná, né? Então, por exemplo, eu vou aqui na bolsa. Deixa eu abrir aqui a bolsa. Eu vou aqui na bolsa para explicar para vocês aqui o que é o lei. O lei, espera aí, não consigo. O lei, vou explicar aqui para você, tá? Que não estou conseguindo abrir o bolso. O lei é contra o El Goná. É como se eu fosse o Zamalek ou o empate. Eu vou deixar o link aqui da bolsa para vocês na descrição, tá? Então é como se eu fosse o Zamalek ou empate, eu vou estar no lei Goná. A partir do momento que o Zamalek fizer um gol, aí eu fecho minha operação. Mas isso só vou fazer se o Zamalek não estiver sofrendo muitos contra-ataques. Uma coisa também muito importante cuidado quando você for utilizar o lei, tá? Só faça essas operações se você souber. Se não, entre no clube e siga exatamente o que eu vou estar falando lá. O Atlético Bilbao vai enfrentar o Girona. O Girona que, cara, que início de temporada horroroso do Girona, tá? Tá aqui na última colocação, são 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. São 2 gols apenas marcados e 15 gols sofridos. Cara, o Girona tem grande possibilidade de ser rebaixado nessa temporada, tá? Grande possibilidade. O Atlético Bilbao precisa vencer, tem 3 vitórias e 2 derrotas, né? Precisa vencer para continuar nessa briga aqui na parte de cima da tabela. É um jogo muito acessível para o Atlético Bilbao. Tem desfalques importantes, o principal dele é o Nico Williams, que não deve retornar ainda para esse jogo. Acredito sim na vitória do Bilbao, mas, mais uma vez, o que é que não me agrada? A odds, 1,45. Acredito que no ao vivo nós iremos conseguir aproveitar uma odds maior, né? Pegar pelo menos uma odds 1,50, 1,60, que é o ideal aqui, tá? Então eu prefiro esperar no ao vivo essa valorização do que fazer no pré-jogo. Em relação ao Al-Ittihad e o Al Nassr, ambos vão jogar pela Copa, né, Supercopa, a Copa da Arábia Saudita. Ambos são favoritos com seus adversários. O Al-Ittihad vai enfrentar um adversário até um pouco mais complicado, um pouco mais difícil. O Al Nassr vai enfrentar um time que está na segunda divisão, é bem favorito.
Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar a escalação, né? Porque pode ser que o Al Nassr entre com time reserva, pode ser que o Al Ittihad também. Caso eles vão titular, posso até fazer uma dupla, né? A vitória do Al Ittihad e pro Al Nassr marcar 2 gols, que é uma aposta padrão que eu venho fazendo nos jogos deles dois, né? Sobra Al Ittihad, Al Nassr, Al Ahly, Al Hilal, os 4 times sobra em relação aos demais, né? O Al Qadsiya também é um bom time. No caso deles dois, são 2 dos grandes favoritos, né? Para chegar na semifinal, tal, a não ser que se enfrentem e um seja eliminado. Mas tem que esperar a escalação, porque pode ser que entre com um time reserva. Então vou esperar. Outra coisa que nós teremos também, que pode ser que poupe os jogadores, e o normal é que isso aconteça, é na Copa da Inglaterra. Então, por exemplo, teremos Fulham, teremos o Chelsea, teremos o Brighton, teremos o Liverpool, e eu vou incluir aqui até o Milan, né, pela Copa da Itália contra o Lecce. O Milan, pelo que eu vi, vai com o time titular, né? Pode ser um ou outro jogador ali reserva, mas a tendência é que vá com o time titular. Por quê? Como o Milan ficou fora de outras competições, o Milan vai focar muito no campeonato italiano e também na Copa da Itália. O Milan, inclusive, é o atual campeão da Copa da Itália, né? Venceu a Inter de Milão na final. Então, o Milan, pelo que eu vi aqui, pelo que eu pesquisei, deve ir com o time titular. Em relação aos clubes ingleses, a tendência é que poupe os seus jogadores. Por isso que, na Copa da Inglaterra, eu sempre espero a escalação sair. Não adianta eu chegar aqui, é óbvio que o Liverpool é favorito contra o Southampton, é óbvio que o Brighton é favorito contra o Barnsley, é óbvio que o Chelsea é favorito, que o Fulham é favorito, é óbvio, né? Mas as odds são muito baixas e pode ser que esses times entrem em reserva. Se for titular, dá pra gente trabalhar mercados do primeiro tempo, para fazer gol no primeiro tempo, para ganhar o primeiro tempo, dá para fazer ali algumas coisas, mas sem saber se vai com titular se torna muito arriscado. Por isso que eu prefiro aguardar as escalações antes do jogo para poder tomar a decisão do que fazer, beleza? O Benfica é muito favorito aqui contra o Rio Ave, né? Deve vencer, vem de uma grande vitória na estreia do Mourinho. E aqui deve vencer em casa, tá? O Benfica, para mim, é o favorito para brigar, para ganhar o título português, tem um melhor time. O Porto também está muito bem, começou numa sequência muito boa e é o líder, né? Não é à toa que é o líder com 18 pontos. O Benfica, se vencer esse jogo aqui que está faltando, vai para 16, fica 2 pontos atrás do Porto, e aí vai ter os confrontos diretos para poder tirar essa desvantagem, né? Mas o Porto começou muito bem, são 6 jogos, 6 vitórias, e força o Benfica a ganhar. Inclusive, uma das vitórias que vem agora o Porto é justamente contra o Rio Ave, tá? E aqui o Benfica deve ganhar com muita tranquilidade. Eu vou olhar o mercado no ao vivo, o mercado no primeiro tempo, mas no pré-jogo eu gosto do Benfica, para o Benfica marcar 2 gols, os mercados que eu gosto aqui. O Fluminense vai enfrentar o Lanús. O Fluminense perdeu o primeiro jogo por 1-0. Agora no Maracanã, a maioria dos jogadores, né, contra o Vitória, mesmo assim venceu, poupou por conta do foco desse jogo aqui na Sul-Americana. Cara, eu gosto de alguns mercados aqui para trabalhar. Primeiro ponto, eu vejo um Lanús jogando de maneira totalmente reativa, né? Então eu vejo um Lanús jogando lá atrás, fechadinho, no bloco baixo, só se defendendo, e o Fluminense tomando as iniciativas do jogo. Por isso que, de cara, uma opção que eu gosto bastante é para o Fluminense ter mais escanteios na partida, tá? Pela necessidade do resultado e pela fragilidade que já mostrou o seu Lanús. O Fluminense, cara, se tivesse forçado um pouquinho na Argentina, o Fluminense não teria perdido esse jogo pro Lanús, né? No mínimo empatado esse jogo pro Lanús. Eu achei uma partida muito medrosa do Fluminense jogando fora de casa. Mas o Renato é assim e nas Copas ele faz isso, né? Ele bota um time muito defensivo, mas no Maracanã ele deve entrar com um time mais ofensivo, deve liberar mais jogadores. Com isso, a tendência é que o Fluminense tenha mais escanteios no jogo, tá? Em relação à vitória do Fluminense, eu, ao invés de ir na vitória no pré-jogo, eu prefiro também trabalhar com o Lei, né? O Lei Lanús, utilizando o trade, utilizando a bolsa de aposta, justamente para poder proteger em caso de empate, né? E se também validar ali em campo, porque se o Fluminense estiver fornecendo muitos contra-ataques para o Lanús, aí eu fecho minha operação, porque não vale a pena estar correndo esse risco, beleza? Outro jogo pela Copa da Inglaterra é o Burnley, que vai enfrentar o Cardiff. Burnley também, favorito para esse jogo, mas nem tanto assim, é um favorito que pode se complicar. O Burnley deve entrar com o time titular, né? Mas é um jogo também que eu vou trabalhar no ao vivo, principalmente utilizando o Lei Cardiff, né? Dependendo de como também esteja o jogo. O Sevilha vai enfrentar o Villarreal. Para mim o Villarreal é favorito para esse jogo. O Sevilha tem muitos problemas defensivos, mas está aqui se segurando na tabela, né, com 5 jogos, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas.
mas, pô, 8 gols sofridos em 5 jogos, por mais que marcou 9, mas é 8 gols sofridos, é um número muito alto. Né? O Villarreal tem 4 gols sofridos em 5 jogos, ou seja, uma defesa... Aqui, só com os números, a gente já vê que a defesa é melhor. Na prática, isso é nítido, tá? Na prática, isso é nítido. Então, um mercado também que eu estaria de olho é provavelmente no Lei Sevilha. Por que não vou no pré-jogo, por exemplo, no empate anula Villarreal? Porque o jogo é fora de casa. Se fosse um jogo na casa do Villarreal, provavelmente eu até iria na vitória do Villarreal, tá? Mas como é um jogo fora de casa, eu prefiro validar o que o campo vai estar me mostrando. O Wolverhampton vai enfrentar o Everton, né? Acredito que teremos um jogo muito bom para gols. Os jogos do Wolverhampton são jogos bons para gols demais. É um time muito fraco defensivamente, um time que vem tomando muitos gols, ó. Tomou 3 do Leeds, tomou gol do Newcastle, tomou 3 do Everton, se enfrentaram recentemente. Tomou 2 do West Ham pela Copa. Tomou gol do Bournemouth, tomou 4 do City. Cara, muitos gols esse time do Wolverhampton toma. Então, vamos ver qual vai ser a escalação do Everton. Eu sempre tenho esse cuidado na Copa da Inglaterra. Se for com o time titular, o Everton, provavelmente estarei de olho no over 1,5, que é muito bom aí pra gente combinar em uma dupla, tá? Ou até no ao vivo pegar uma cotação melhor. E estarei provavelmente também no Lei Overhampton. Cara, de verdade, se for com o time titular, o Everton, tem tudo para poder vencer esse jogo, tá? Tem tudo para poder vencer esse jogo. O time do Wolverhampton tá muito fraco nessa temporada, inclusive na Premier League, para mim vai brigar contra o rebaixamento. Real Madrid vai enfrentar o Levante. Real Madrid também é favorito para esse jogo, mas para o pré-jogo eu gosto do mercado de gols. Gosto de utilizar o over 1,5, a finalização no gol do Mbappé. Por quê? O time do Real Madrid vem vencendo seus jogos, vem vencendo com muita autoridade, mas ainda não está desempenhando muito bem. Ainda é um time que ainda não está vencendo os seus jogos com tranquilidade. Pelo contrário, está precisando fazer muita força para poder vencer, está precisando ter uma participação do Courtois ali fazendo grandes defesas, começando a temporada muito bem. Então eu ainda não confio no Real Madrid. Assim, apostei recentemente na vitória do Real Madrid, né, que venceu por 2-0, chute no gol do Mbappé, mas fora de casa eu vejo um jogo mais pegado pro Real Madrid aqui, tá? E o Levante, eu pude acompanhar alguns jogos do Levante nessa temporada, é um time que contra-ataca muito bem. Vem de uma grande vitória contra o Girona por 4-0, mas foi um jogo onde o Girona teve expulsão, e aí depois no segundo tempo teve mais uma expulsão, então foi um jogo que o Levante teve essa facilidade, né? Contra o Betis, eles empataram por 2-2 e o Betis é um time muito bom, viu? Muito bom, estava ganhando o Levante e estava ganhando por 2-0 e aí tomou um empate. Contra o Barcelona, o Levante também estava ganhando por 2-0, começando muito bem os jogos e depois tomou a virada do Barcelona. E aí teve a derrota para o Alavés e para o Elche, tá? Mas assim, contra o Betis, contra o Barcelona, que são adversários fortes, eles jogaram muito bem, principalmente no primeiro tempo. Dito isso, que o primeiro tempo tem sido muito bom do Levante, eu acredito que essa odds do Real Madrid a gente consiga pegar uma cotação melhor no ao vivo, tá? Por isso que eu não coloquei aqui o Real Madrid para falar para vocês lá como favorito para ir na vitória do Real Madrid, porque eu acredito que no ao vivo a gente consiga uma cotação melhor e o Levante tem ótimos contra-ataques e o Real Madrid tem fornecido esses contra-ataques. Agora o mercado de gols over 1,5 é algo que eu gosto muito, né? Os jogos do Levante têm sido assim, o do Real Madrid também. 80% dos jogos do Levante e do Real Madrid nos últimos 10 aconteceu esse over 1,5. E na Libertadores teremos o Racing contra o Vélez. E aqui, cara, não tem outro mercado a não ser mercado de cartões, né? Para ambos os times tomar pelo menos 2 cartões. É um clássico argentino, 2 times que não se gostam, 2 times que o primeiro jogo já mostrou isso, a briga que foi muito grande, entradas violentas, expulsões, né? Muitos cartões. Bateu com muita facilidade ambos os times tomar 2 cartões nesse jogo. E eu vou repetir essa aposta que eu fiz no primeiro jogo, eu repito aqui. E, cara, eu gosto do mercado de escanteios também, né? Pro Racing marcar ali 2 escanteios, pro Vélez também marcar 2, 3 escanteios. Até porque o Vélez precisa do resultado, então vai precisar se expor. E no ao vivo eu estarei de olho no mercado de gols. Não recomendo no pré-jogo, no ao vivo, tá? Agora, para pré-jogo, cartões aqui é o melhor cenário, beleza? Espero ter te ajudado. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima.